Você já se sentiu como se a vida estivesse prestes a desabar? Como se estivesse à beira do abismo, sem saber se conseguiria se segurar? A dor, o cansaço, as dificuldades, tudo parece pesado demais para carregar. Mas e se eu te dissesse que na Bíblia existe uma história de um jovem que estava literalmente à beira da morte, mas que pela intervenção divina voltou a viver? Hoje vamos mergulhar na história de Eutico, um jovem que em um momento de fraqueza e cansaço caiu de uma janela e foi dado como morto. Porém, algo surpreendente aconteceu que virou tudo de cabeça para baixo. Você vai se surpreender com essa história de fé, milagre e a surpreendente força do poder de Deus. Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você encara os momentos difíceis da sua vida. Era uma noite tranquila em Troade, uma cidade costeira onde Paulo estava pregando para uma comunidade fervorosa de cristãos. O apóstolo, com sua sabedoria e paixão, estava falando sobre o poder de Deus e o impacto do Evangelho. Ele havia começado a pregação ao entardecer, e as palavras fluíam com tanto fervor que ninguém queria que o momento acabasse. A sala estava abarrotada, e a luz das lamparinas iluminava os rostos atentos de homens, mulheres e crianças. Entre eles estava Eutico, um jovem com os olhos brilhando de esperança, ansioso para aprender mais sobre a palavra, mas ao mesmo tempo extremamente cansado. O calor da sala, misturado ao cansaço da longa noite, começava a pesar sobre ele. Eutico tentava se manter acordado, tentando se concentrar nas palavras de Paulo, mas seu corpo, frágil pela exaustão, não suportava mais. Ele foi até a janela, um local fresco no alto do prédio. A janela estava aberta, permitindo que a brisa da noite entrasse, trazendo um pouco de alívio. Com a vista da rua abaixo, o jovem tentou se reanimar, mas a fadiga não dava trégua. Ele se acomodou na borda da janela, quase como se procurasse um pouco de conforto no ar frio que passava. Mas enquanto Paulo continuava a pregar, as palavras se tornaram um som distante, como se estivessem vindo de outro mundo. Eutico, agora completamente exausto, não resistiu. Seus olhos começaram a pesar. Sua mente se despediu da vigília e ele adormeceu. O silêncio da noite foi interrompido por um som devastador. A queda de Eutico foi rápida, um som abafado de algo caindo, e então um impacto surdo que fez os corações de todos na sala se apertarem. A pregação foi interrompida instantaneamente. Pessoas corriam até a janela, desesperadas, gritando pelo jovem. O que eles viram lá embaixo foi de partir o coração. O corpo de Eutico, imóvel, no chão frio da rua. Havia uma corrente de murmúrios, de desespero, de incerteza no ar. Ele estava morto. O jovem que há pouco estava ali, atento às palavras de vida, agora estava sem vida. Ele caiu, não de uma grande altura, mas de um lugar onde se poderia ver o céu e sonhar com o futuro. Mas o que parecia ser o fim poderia ser o começo de algo maior, como se a própria dor e desespero fossem o prelúdio de um milagre prestes a acontecer. Eu sei que talvez você tenha se sentido assim alguma vez. Como Eutico, você pode ter se colocado em uma situação difícil, se sentindo exausto, à beira de uma queda, sem forças para continuar. Talvez tenha sentido que sua vida estava indo por um caminho sem volta. Você já se perguntou: o que faço agora? Como posso me reerguer de algo tão doloroso, tão devastador? Mas o que se passa em momentos como esse? O que se passa quando tudo parece perdido? A história de Eutico nos ensina que, mesmo quando estamos à beira do abismo, ainda há esperança. Que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus pode agir e trazer algo de volta à vida. Se você se sente como Eutico à beira de um colapso, lembre-se: há sempre uma chance de recomeçar. Fique comigo, porque a história não acabou aqui. Paulo não era apenas um pregador, ele era um homem de fé inabalável. Quando ele soube da tragédia, sua resposta não foi de pânico, mas de ação. Ele desceu as escadas rapidamente e se aproximou do corpo de Eutico. O jovem estava sem vida, seus olhos fechados para o mundo, seu corpo frio e sem movimento. Mas Paulo, com toda a sua confiança no poder de Deus, se inclinou sobre ele. Ele se deitou sobre Eutico, abraçando-o assim como um pai abraçaria seu filho, com um gesto cheio de fé e de amor. A multidão estava em choque, sem saber o que fazer, mas Paulo, com um olhar firme, disse: não se alarmem, pois ele está vivo. E então, algo surpreendente aconteceu. A vida voltou ao corpo de Eutico como se fosse um milagre puro. Seus olhos se abriram lentamente, e ele respirou de novo. O jovem estava vivo. Ele se levantou, ainda atordoado, mas agora cheio de vida e renovado. O que podemos aprender com a história de Eutico? Não é apenas sobre um milagre que aconteceu há 2000 anos. É sobre como, mesmo nas situações mais desesperadoras, quando nos sentimos mais fracos, mas e perdidos, ainda podemos encontrar a mão de Deus nos levantando. Deus, como fez com Eutico, pode nos ressuscitar dos nossos próprios abismos, pode nos dar uma nova chance, mesmo quando tudo parece perdido. O que essa história nos ensina é que, ao contrário do que pensamos, a queda não é o fim.
A queda pode ser apenas o começo do maior milagre de nossas vidas. E não importa o quanto a vida pareça difícil, sempre há uma chance de recomeçar, de ser restaurado e renovado. Agora, se você está vivendo uma queda em sua vida, se você está na beira do abismo e não sabe como seguir, lembre-se de Eutico. A história dele nos ensina que, por mais escura que seja a noite, o amanhecer sempre vem, e com ele, a vida de volta. Compartilhe esta mensagem, porque assim como Eutico, nós também podemos ser restaurados e renovados, com a força da fé e da esperança.